Olá! Em nenhuma hipótese eu poderia deixar de prestigiar, neste momento sublime, a luta e ao esforço. Aqui se inicia a apresentação do trabalho de conclusão de curso. Eu sou o aluno Luiz Henrique Lima dos Santos, com o tema Atuação da fisioterapia na reabilitação pós-cirúrgica de ligamento cruzado posterior. Gostaria de cumprimentar a banca. Fui orientado pela coordenadora mestre Luciana Rodrigues da Silva e orientado pela tutora especialista mestre Ana Cecília. Orientado pelo doutor e professor mestre Zé Carlos. O tema: Atuação da fisioterapia na reabilitação pós-cirúrgica de ligamento cruzado posterior. O joelho. O joelho é a maior articulação do corpo humano. Em sua forma gínglimo dobradiça, é formado pelo fêmur, patela e tíbia. E gera um ser humano saudável a maior articulação sinovial, a mais lesada no meio esportivo, já que os ligamentos envolvidos nessa articulação são os que geralmente sofrem as lesões mais graves. Quais ligamentos são esses? São eles: o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Mas como ocorre a lesão do ligamento cruzado posterior? O mecanismo de lesão geralmente ocorre por alta energia, pancada com o membro totalmente esticado, quedas de grandes alturas e acidentes automobilísticos. Imagine só que um carro bateu uma colisão frontal. A pessoa que está sentada no carro, ela é jogada para frente. Então, o joelho bate ali na frente do carro. E a tíbia é anteriorizada, gerando assim uma lesão de impacto de alta energia que vai romper o ligamento cruzado posterior. O paciente com lesão do ligamento cruzado posterior, depois de identificado o seu diagnóstico através de uma ressonância magnética ou pela realização do teste de gaveta anterior, onde o paciente é posicionado em decúbito dorsal, é flexionado o membro inferior acometido e é flexionado o joelho a 90 graus. É feita uma posteriorização da tíbia para identificação de frouxidão ligamentar para diagnosticar o rompimento do ligamento. Ok? Nesse teste, a gente vai identificar os graus de frouxidão ligamentar. Quando o grau é 1 e 2, é leve e moderado. Quando o grau é 3 e 4, aí a frouxidão ligamentar e é indicado um tratamento cirúrgico. Mas cuidado com o falso positivo. É importante que o profissional realize essa avaliação minuciosamente, principalmente em mulheres, por causa do hormônio estrogênio, que pode gerar uma frouxidão ligamentar. Pode ser confundida com a lesão do ligamento cruzado posterior. Trago como questões problemáticas quais implicações a mobilização precoce no pós-operatório repercutirá como desfecho no resultado do tratamento da lesão do ligamento cruzado posterior e, como objetivo geral, qual procedimento fisioterapêutico prosseguiu e atingiu o melhor resultado? A minha justificativa pessoal, acadêmica e social se deu através de um estudo, a necessidade para que esse estudo fosse feito. A cada 100 rompimentos de ligamentos do joelho, apenas 3 são posterior. Dados estes de um estudo realizado nos Estados Unidos, revelando assim a importância deste conteúdo. Muitos desses pacientes, eles praticam esportes nacionais, internacionais, amadores ou profissionais, como futebol, basquete, corrida, e precisam de uma
saúde, uma boa qualidade do seu joelho. A importância do fisioterapeuta nas fases da reabilitação pós-cirúrgica de ligamento cruzado posterior, assim que o paciente está no pós-operatório ainda no leito, ele passou por uma cirurgia minimamente invasiva. Esta prejudica pouco a função do membro inferior. O fisioterapeuta oferece recurso para a prevenção da fraqueza muscular, da hipertrofia, visando a recuperação da capacidade funcional, através da mobilização precoce. Destaco a mobilização precoce por seus inúmeros benefícios. Melhora da capacidade respiratória, proporciona efeitos positivos psicologicamente, diminuindo os malefícios da imobilidade e reduz o tempo de internação. O primeiro alvo, qual o primeiro alvo do fisioterapeuta e seu paciente? É estritamente positivo que o fisioterapeuta e o paciente combatam o imobilismo, uma vez que a mobilidade precoce ela influencia positivamente na recuperação planejada pelo fisioterapeuta ao paciente. A mobilidade. A mobilidade, nos primeiros dias no leito, seguindo atividades progressivas fisioterapêuticas, diminuirá as complicações, mesmo sendo possível com pequenas ações, posicionando o paciente sentado à beira do leito, colocando-o em posição ortostática e realizando mudança de assento, promovendo e realizando assistência humanizada com recursos especializados. Ação contra a imobilidade. Exato. A ação contra a imobilidade ela é de suma importância. Sendo bem executada, não permitirá a fraqueza muscular se desenvolver. Uma vez a fraqueza muscular instalada, ela compromete a musculatura estriada esquelética, apendicular e axial. Efeitos graves da imobilização. A imobilização por 7 dias é responsável por perca de 30% da força muscular e, prosseguindo, tem grandes chances de causar deficiência motora grave. Pacientes que ficam imóveis por até 2 semanas representa 50% de perca da massa muscular. Orientações que devem ser dadas ao paciente. A principal fase de tratamento é o protocolo de reabilitação pós-operatória, aplicando questionários com tópicos importantes. Questionários esses que vão avaliar o limiar de dor, a amplitude de movimento e o grau de força. Lembrando que o fisioterapeuta deve realizar o uso do goniômetro, assim saberemos através da evolução os níveis de progressões alcançados. Fazendo uso do goniômetro para avaliar a amplitude preservada do membro operado, trabalhando sempre dentro do limiar de dor e do grau de força do paciente. Objetivos da mobilização passiva. Na mobilização passiva, espera-se alcançar, após o paciente realizar a cirurgia de ligamento cruzado posterior, 70% de flexão na 4ª semana e 30% até a 6ª semana. Para evitar contraturas, devemos ganhar amplitude de movimento até o 3º dia, já que é nesta fase que ocorre a contratura pela cicatriz tecidual. Qual fase? Dos 3 primeiros meses. Deve-se evitar o risco de um trauma adicional. O pós-operatório é acompanhado de muita dor. Sabemos que o paciente vai sentir muita dor. Podemos utilizar a analgesia ou os recursos eletroterápicos, como a crioterapia. Sendo assim, essas ações para diminuir o limiar de dor do paciente beneficia a reabilitação e traz uma melhor comodidade ao paciente.
A importância do fisioterapeuta nas fases da reabilitação pós-cirúrgicas do ligamento cruzado posterior, do 1º ao 3º mês, o paciente tem que estar atento, evitando o trauma adicional. Cuidados do 3º ao 6º mês. Nesta fase, o ligamento está em aproximadamente 45% de resistência. Mesmo sentindo-se bem, deve ter todo o cuidado. A. Descer escadas, chutar uma bola, atravessar a rua correndo ou escorregar para não torcer o joelho e deixar a cicatriz e deixar a cirurgia comprometida. As recomendações fisioterapêuticas do 3º ao 6º mês deve ser trabalhado o ganho de força com proteção articular na região do joelho, com vigilância do preparador físico e do fisioterapeuta da clínica. É indicado o treino proprioceptivo, esse treino que promove o equilíbrio motor. O marco do 6º mês. Este é o mês mais esperado desde o dia da cirurgia. Espera-se que nesta fase 81% de resistência tensiomáxima do ligamento agora está bem mais forte, comparado com os meses anteriores. Nesta fase espera-se ganho de força muscular. Não é esperado dor nem limitações. Deve ser realizado a ativação total do quadríceps. É realizado testes isocinéticos. Os testes isocinéticos, que são feitos a partir do 6º mês em diante, ele revelará o quanto os membros inferiores e o membro inferior enxertado têm de força e fraqueza. Em cada membro é feito os testes isocinéticos. Retorno ao esporte. Com base nos resultados de cada teste, é realizado a fase de treinamento e retorno ao esporte. Treinamento e retorno ao esporte. Nesta fase, a resistência do ligamento cruzado posterior é de 95%. Aí é feita a transição do fisioterapeuta para o preparador físico. O treino pliométrico. O preparador físico iniciará o treino pliométrico através de exercícios em que ele irá treinar esse paciente a realizar saltos, aterrissagens, mudanças rápidas e bruscas de direção e o incremento da força. O esportista volta a jogar bola, volta a jogar basquete, volta a jogar handebol e até a correr. O preparador físico deve ter uma boa noção do gesto esportivo que aquele paciente pratica. O retorno ao esporte é gradativo. Em sua primeira partida, ele irá atuar por 15 minutos. Se ele não sentir desconforto, a próxima ele jogará por 30 minutos, até alcançar o retorno pleno ao esporte. Nas próximas partidas, ele poderá jogar por tempo integral. Considerações finais. Chegamos às considerações finais. As prevenções das lesões por estiramento consiste em identificar os fatores que estão envolvidos. É importante determinar os que podem ser alterados e modificados. O treino excêntrico mostra-se uma importante alternativa na prevenção das lesões dos ligamentos do joelho, devido à sua capacidade de modificar a estrutura muscular. Mas devido à natureza multifatorial destas lesões, é necessário estar sempre em busca de novas intervenções eficazes. Meu nome é Luiz, eu fico por aqui. Boa noite. Obrigado. Graças a Deus. Nossa, que bom que deu certo.